Olá, sou a professora Adriana Alves Novaes, doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, professora da Rede Estadual de Ensino, atuando no atendimento educacional especializado e no ensino de língua portuguesa. Gostaria de partilhar com vocês aqui esse artigo, que é fruto da minha tese de doutoramento, e aqui intitulado Desafios e Especificidades da Formação do Professor Surdo para o Ensino de Libras. É um capítulo teórico da minha tese. A minha tese trata da identidade e dos sentidos do estudante surdo do curso de Letras Libras da UFES, e nesse processo de descoberta, de pesquisa, de investigação frente a esses estudantes de por que e para que eles estudam Libras, foi fundamental tentar entender, já que tratamos de formação, formação inicial, docente, de como é que, quais são as pesquisas, quais são os trabalhos que já discutiam essas questões. Então, essa investigação, ela foi basilar para que eu pudesse entender também e analisar como é que se dá essa formação e de como é que esses professores, esses futuros professores, eles também se enxergam enquanto futuros docentes. Nesse artigo eu vou tratar então do reconhecimento linguísticos da Libras, Isso é muito importante porque em 2002 a Libras foi reconhecida como língua do povo surdo brasileiro. Porém, ela não foi oficializada, ela foi reconhecida, legalizada, e nesse aspecto a gente precisa entender que uma coisa é a oficialização, Por não ser oficializada, nós não temos até então a Libras como uma disciplina obrigatória no currículo escolar. E isso aí tem provocado inúmeras dificuldades, porque nós temos estudantes surdos que muitas vezes não têm acesso a essa língua de sinais na escola, não temos profissionais que atuam. Então, são inúmeras as dificuldades e a gente precisa partir daí para entender o quanto esse reconhecimento, esse tempo todo, de 2002 até aqui, do quanto ainda ficou a desejar, a partir de então. Outro ponto fundamental nesse artigo é a questão da formação em Letras Libras. Então, eu vou trazer aí um percurso do curso de Letras Libras no país. Desde 2005, a Universidade Federal de Santa Catarina, ela lançou as bases aí para o primeiro curso de Letras Libras no país, inicialmente na modalidade à distância, e ela expandiu para vários estados, mas em 2014, por meio do programa Viver Sem Limites, esses cursos eles foram instituídos nas universidades federais do país, e a UFES é uma dessas universidades que recebeu, por essa data, o seu curso de Letras Libras. Por fim, vou tratar dos desafios da formação para esse professor surdo no cenário nacional, especialmente pensando nessa questão da escassez de não ter a Libras como uma disciplina curricular e do campo de atuação desse profissional, que se torna muito restrito. Se torna restrito até para as práticas de estágio dentro do curso de formação inicial, porque muitas vezes esses profissionais eles não conseguem desenvolver práticas, justamente porque nós não temos Libras como uma disciplina curricular. O curso de licenciatura oferece formação para atuação do 6º ano ao ensino médio, mas nós não temos escolas em que a Libras elas sejam ofertadas como disciplina curricular. Então, temos algumas escolas que têm uma proposta bilíngue, que temos esses alunos, então é uma das dificuldades que a gente vai tratar no nosso artigo. Então, por fim, temos como objetivo aí discutir os desafios que perpassam a formação do professor surdo de Libras. Então, quando a gente pensa na formação docente, que já é permeada por muitas tensões de teórico-práticas, as tensões cotidianas do fazer pedagógico, quando a gente soma a essas tensões as questões linguísticas, o fato do professor surdo ter aí uma barreira linguística muito forte, a dificuldade de interação, então a gente precisa imaginar justamente como é complexo, como é dinâmico esse processo, e que a gente precisa também trazer aí para o campo da formação docente essas discussões, para que seja possível termos aí bases teóricas para discutir essas questões e que esse professor tenha também fundamentos para embasar sua própria prática.
Para a construção desse artigo, eu me valei de alguns autores que vão tratar aí da questão do histórico da formação para ensino de Libras, as regulamentações, né, as leis, aí que nós temos 2 documentos fundamentais, que é a Lei da Libras e o decreto que a regulamenta. Nós vamos tratar aí de formação docente com Tardif, com Lima, as especificidades do curso de Letras Libras e os desafios da formação docente, né? Nós, nessa busca, né, da minha pesquisa, encontramos alguns autores que já tratavam da questão da formação docente, como Albres, como Mouton Lodi, Flaviane Reis, uma professora surda, aí pesquisadora atuante nesse campo, Formoso, dentre outros. E metodologicamente, como já referi aqui, é um recorte, né, um capítulo teórico da minha tese. A minha tese é intitulada Identidade e Sentidos de Estudantes Surdos do curso de Letras Libras da UFES. Então, a investigação, né, a questão é por que e para que aprender letras libras, e aí eu vou justamente entender quais são as vivências, né, quais são as mobilizações que levam esse estudante surdo ao curso de Letras Libras, a Letras Libras como um campo epistêmico do saber. E é uma revisão de literatura, porque esse capítulo teórico eu me baseei nesses pesquisadores já apresentados, justamente para poder contextualizar esse problema levantado, né, por meio da pesquisa. Algumas discussões que perpassam aí, que emergem dessas discussões que eu trago, elas vão falar sobre as questões dos entraves, né, das dificuldades de trocas linguísticas, né, surdo-ouvinte, já que nos campos de atuações nós sabemos que existem poucos profissionais ainda, e muitos desses professores surdos têm, né, na sua primeira atuação, um entrave muito grande no que diz respeito aos seus saberes pedagógicos. Por quê? Porque enquanto professores, nós sabemos, né, com base em Tardif, em Selma Garrido Pimenta, de que a prática docente, os saberes pedagógicos do professor, eles não iniciam na formação inicial, ele não adquire ali, mas é um construto aí de toda a sua jornada acadêmica, de sua caminhada pelo espaço escolar, ele já vai construindo esses saberes. Muitas vezes para o professor surdo é mais complexo. Por quê? Porque ele não tem muitas vezes esse contato. Na educação básica, ele estudou em escolas que eram escolas inclusivas, então ele não tinha o contato com o surdo, muitas vezes não houve o profissional para facilitar aí esse processo de aprendizagem, e isso faz com que muitas vezes, quando ele termina a formação inicial, é que ele vai ter o primeiro contato com saberes pedagógicos. E quando não há essa troca, não há outros colegas com quem você possa compartilhar essas angústias, isso pode aí trazer também muitas dificuldades, é um desafio enorme para esse profissional. E outro ponto que a gente discute aí, né, é justamente esse deslocamento, porque as vivências do professor surdo, elas são diferentes das vivências do professor ouvinte. Então, ele se sente muitas vezes atuando sozinho no ambiente universitário, no ambiente da escola, porque ele não tem essa oportunidade de trabalhar em conjunto. Então, é preciso que haja uma abertura para que essas práticas elas possam ser partilhadas, né? Que aquilo que ele sabe, ele também possa compartilhar e aprender juntos. Então, aí volta para o primeiro ponto, a necessidade de trocas linguísticas, a necessidade de se compreender o professor surdo. E isso envolve o aprendizado de Libras, o aprendizado da língua portuguesa, né? E que a gente possa compreender quem é esse sujeito surdo em sua essência. Por fim, como considerações finais, né, a gente já apresentou algumas delas ao longo daqui da discussão, mas principalmente essa escassez, né, de espaços acessíveis em Libras, e aí eu destaco, né, principalmente a necessidade de discussões teórico-metodológicas da Libras como primeira língua e também como língua adicional, e isso envolve o campo de letras, né, não envolve só o campo educacional. Muitas vezes nos eventos, Libras ela entra ali na educação especial, mas não é propriamente a educação especial. Libras é uma língua adicional. E se é uma língua adicional, ela precisa também perfazer esses espaços de pesquisa, de discussões. Ela precisa perpassar a questão da formação docente. Nós precisamos compreender quem é esse professor surdo, como é que ele atua, quais são as dificuldades, especialmente quando a gente pensa nessa questão desse campo de atuação muito limitado, todas as dificuldades aí que vão perfazer a sua prática, né? Agora, em 2021, recentemente foi aprovada a Lei da Educação do Ensino Bilíngue, né, e ela foi transformada em uma emenda à nossa LDB, e essa lei, ela suscita aí alguns questionamentos, né, já que é lei,
da educação bilíngue, as escolas elas vão ter que se adequar, elas vão ter que organizar o seu planejamento para a inclusão da educação bilíngue, para que haja esse ensino bilíngue nas suas salas, nas suas escolas, e a gente precisa entender, né, principalmente, como é que isso vai se dar. Que currículo é que está sendo planejado para ser aplicado? Como é que isso vai ser aplicado de fato? As universidades, os campos de formação, elas já estão se adequando, já estão pensando em como é que isso vai se dar? Que formação está sendo oferecida para os profissionais atuarem no ensino bilíngue nas escolas regulares? Então, com essas provocações, né, eu deixo aqui o meu abraço, né, e espero que nós possamos ter outros espaços para esse debate. Algumas das referências que eu utilizei. Muito obrigada.